A comida é sempre um refúgio pra você. Então você tem que entender o que tá acontecendo com você, o que é que tá acontecendo com a sua cabeça, pra você ter que chegar no ponto de descontar tudo na comida pra tentar se sentir bem consigo mesmo. Teve uma fase da minha vida que eu não me reconhecia mais. Eu acordava cansada, dormia frustrada. Cada vez que eu tentava recomeçar, mais parecia um fracasso do que um novo passo. E eu sei que algumas pessoas que me acompanham, o que eu posto mais reflete a disciplina e força de vontade, mas nem sempre foi assim e, sinceramente, grande parte das vezes ainda não é. Hoje eu quero contar 3 coisas que me tiraram do fundo do poço. Coisas essas que me ajudaram a levantar do fundo do poço qual eu estava, respirar fundo e começar a emagrecer de novo. E talvez uma dessas coisas que eu vá falar seja algo que você precise ouvir. A primeira coisa que me tirou do fundo do poço foi finalmente admitir que eu tava lá. Eu precisei muito admitir pra mim que eu tava completamente perdida e que tava tudo bem eu pedir ajuda ou reconhecer isso. Porque a real é que a gente finge tanto pros outros quanto pra nós mesmos, às vezes, que tá tudo bem, mesmo que não esteja. A gente posta, a gente sorri, a gente diz que tá tudo bem, mas na verdade não tá nada bem. E nessa brincadeira só chegou num ponto que eu simplesmente parei de me enxergar. Eu parei de ver meu corpo como ele realmente era, eu já não tinha autoestima pra mais nada, não tinha força de vontade pra sair, ou eu ficava muito chateada quando eu ficava em casa e eu queria me afundar em comida, mas se eu comesse eu me sentia pior ainda, e se eu não comesse eu ainda me sentia mal. Tudo que eu fazia tava ruim. E então eu parei mesmo de me enxergar e não via nada em mim. A única coisa que eu conseguia perceber em mim era um peso imenso que sinceramente me sufocava. Eu não sabia dizer se esse peso era um peso psicológico de tamanho cansaço emocional ou se era o peso da balança. O peso de eu estar cada dia desistindo mais e mais de mim. E foi ali que eu entendi que ou eu tomava rumo da minha vida, dava um jeito em tudo isso, ou senão eu ia me afundar mais e só Deus sabe onde eu poderia parar. E assim, como eu já disse algumas vezes, o emagrecimento, a obesidade em si, na verdade, não é só sobre o seu peso, é sobre o seu emocional, sobre o que você está passando, porque a comida é sempre um refúgio para você. Então você tem que entender o que está acontecendo com você, o que é que está acontecendo com a sua cabeça, para você ter que chegar no ponto de descontar tudo na comida para tentar se sentir bem consigo mesmo. Você precisa reconhecer que você tá no fundo do poço e você precisa se entender para saber como é que você vai sair de lá. Só você consegue ter esse tipo de resposta. Não tem nenhuma outra pessoa que possa conseguir esse tipo de resposta pra você. Ninguém além de você é capaz de te ajudar mais do que você mesmo. E ninguém tá falando que vai ser fácil, porque não vai. Vai ser difícil, vai ser complicado, você vai ficar desanimado. Nossa, você vai sentir tanta coisa, meu bem, que você vai querer muito desistir e quem sabe você acaba tendo várias recaídas no meio do caminho. Mas o importante mesmo é você não desistir. É isso que importa, não desistir. Às vezes o fundo do poço é o único lugar que a gente se escuta, né? Acho que esse tipo de coisa é algo que só alguém que já passou é capaz de realmente entender. Não é só sobre começar a dieta na segunda-feira. É sobre escolher levantar no sábado comendo arroz com ovo, com o olho inchado de tanto chorar e mesmo assim treinar. Foi um pouco específico, eu acho. A segunda coisa que me tirou do fundo do poço foi parar de depender de motivação. Eu sempre, desde muito nova, eu sempre tive essa ideia de para emagrecer eu precisava estar animada, inspirada. Essa tal da vou começar segunda-feira, amanhã eu começo. E aí vinha aquela motivação, mas foi justamente essa ideologia que me fez demorar tanto para perder peso e mesmo assim continuou me sabotando até recentemente, sinceramente. Mas depois que eu entendi que não é bem assim que funciona, que você, se você quiser mesmo alguma coisa, você tem que ir, faça chuva, faça sol, você esteja triste, você esteja feliz, não interessa o que é que você tá sentindo, você tem que criar um compromisso com você mesmo de ir e ponto final, acabou. Você tem que chegar naquele momento, naquele período em que mesmo que você chegue naquele ponto que você não quer nem levantar da cama, você vai levantar da cama, vai vestir tua roupa de treino, vai pra academia e vai treinar do jeito que você puder treinar. Não interessa se você quer, você vai. Se você quer mudança, então faz mudar. Porra, ninguém vai fazer isso por você. E às vezes fazer isso não é nem pra emagrecer, fazer isso pra mim pelo menos é pra não surtar. A academia tem que virar o seu refúgio, o seu momento de lazer, o seu momento ali de dopamina consigo mesmo. E tá tudo bem você parar e pensar, ai, mas eu tenho tanta vergonha de ir pra academia. Ou talvez você nem tenha roupa pra isso.
ou você não tá vendo resultado e tal, mas vai, tenta aí, cara, é por você. Se você não for fazer, quem é que vai? E uma coisa que as pessoas têm que parar pra aprender um pouco e entender durante o momento de emagrecimento delas é que não vai ter dia perfeito pra você ir. Que tudo isso é um processo. Você tem que manter uma constância, sempre, 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 tanto na dieta quanto no treino, senão você não vai ter resultado. Quando é pra mim ir pra academia, não importa se tá chovendo, se tá com um sol quente do caramba, de rachar o cucuruco da cabeça, se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô com fome ou sem fome, com dor de cabeça, com corpo pesado ou com psicológico completamente quebrado, se é a hora de eu treinar, se é um compromisso comigo, eu vou treinar. A menos que eu realmente esteja doente, né? Aí não tem porquê. Aí tu descansa, mas é só nesses momentos que você realmente estiver doente, com o atestado ali, ó, na cara a tapa. E é justamente por isso que hoje eu digo que você não precisa de motivação pra treinar. Você precisa de uma razão. E a minha razão era ter um pouco mais de orgulho de mim e sair daquele buraco que eu tava. E que às vezes, sinceramente, eu ainda me encontro. A terceira coisa em questão que me tirou do fundo do poço foi realmente entender que emagrecer não é sobre teu corpo. Eu sei que eu já fragmentei isso por vários detalhes do vídeo, mas é porque isso realmente é importante. Emagrecer é sobre não só ter controle do próprio corpo, como também ter controle da própria vida, da própria mente. Eu achava muito que se eu ficasse magra eu ia ser feliz. Que emagrecer, que ser magra, assim, ia ser a solução de todos os meus problemas. Que se eu fosse magra, eu nunca mais seria triste. Às vezes eu ainda penso isso, mas isso é só um detalhe. Mas, sinceramente, o que me deixava infeliz não era o meu corpo. Era eu me sentir dependente emocional da comida, era a forma como eu me tratava, como eu me via e como, sinceramente, eu era vista. Eu simplesmente não aguentava mais aceitar migalhas de todo mundo. Isso, sinceramente, é muito triste porque não é só sobre me olhar no espelho e sentir vergonha do que eu vejo, como também era sobre a pessoa ao qual eu estava me tornando. E como eu comecei a tratar o emagrecimento como uma forma de dar a volta por cima sobre tudo na época e até hoje, porque como você tá cansada de ouvir, eu tô ainda no processo, claramente, foi quando eu percebi uma mudança bem significativa em tudo. É muito legal você parar, olhar pro seu corpo e ver se você tá construindo ele como se fosse a construção de uma casa. Quando você começa a fazer jejum, não para secar mais rápido, mas sim para se disciplinar. Quando você começa a dormir mais cedo, não só para queimar gordura, como também para você ter energia durante o dia, ter energia para viver e para conseguir ser feliz de alguma forma, para conseguir aproveitar o seu dia de alguma forma. E quando cada escolha que você faz passa a ter um porquê bem mais profundo do que na maioria das vezes tem. Não é sobre querer ter um corpo padrão e nem ter um. É sobre querer ter uma vida qual você tem orgulho de viver. E o emagrecimento vem como consequência, especialmente se for de alguém que cansou de ver uma versão medíocre de si mesmo. Então vamos para um resumo. Primeiro você enxerga que está no fundo do poço. Você treina, mesmo sem motivação. E você vai entender que emagrecimento, na verdade, é sobre reencontrar a si mesmo. Talvez você chegou aqui precisando ouvir um desses passos. Talvez você chegou aqui precisando ouvir os 3 deles. Mas não importa onde você tá, você pode recomeçar. Eu já recomecei tantas vezes que eu já até perdi minha conta. Mas a cada recomeço que você faz, você volta mais forte. Se comigo pelo menos foi assim, eu acredito que com você também não vai ser muito diferente. De uma forma super positiva. Então, se esse vídeo fez algum sentido pra você, me conta aqui nos comentários qual dessas 3 coisas mais te tocou, qual que você mais se identificou. Se você sente que precisa de alguma força pra continuar, vem cá, eu tô aqui pra te escutar. A gente não precisa passar por tudo sozinha. Ou se também conhece alguém que precise ouvir isso, compartilhe o vídeo com essa pessoa. Não importa o tamanho do fundo do poço. Ninguém nasceu pra ficar lá.